de direitos, por garantia de políticas públicas, pela busca da humanização dessa população, né? E aí, na pesquisa, a gente construiu um índice de pobreza multidimensional, que é o IPM, né? O índice de pobreza multidimensional é um instrumento para mensurar a pobreza multidimensional para além da renda, né? Então, a gente considera várias dimensões, como, por exemplo, trabalho e renda, educação, saúde, direitos humanos, e as dimensões subjetivas, que inclui humilhação, estigma, discriminação, né? Então, nesse contexto, a gente construir um instrumento que não existia para a população com domicílio fixo, mas não existia para pessoas em situação de rua, e também a gente buscou investigar as formas de enfrentamento dessa população, tá? Então, o censo, na verdade, assim, algumas cidades como Fortaleza, Natal, né, lá no Rio Grande do Norte, está acontecendo um processo de contagem da população, né? Na verdade, o censo, o IBGE realiza um censo que não inclui a população em situação de rua. Então, essa é uma luta, né, das entidades do movimento, do Ministério Público, que já vem de alguns anos para a realização do censo, que o IBGE não realiza, e que atualmente está sendo operacionalizada pela prefeitura a partir de um contrato com uma empresa privada, né? Então, eu considero que a experiência do censo está sendo mais uma experiência de amadurecimento dessa rede, né? A rede que está vinculada à população em situação de rua, que inclui fórum, que inclui sociedade civil, que inclui pessoas em situação de rua, que inclui também poder público, né? Agentes aí do poder público. Essa empresa ela vem do Sudeste, né? Já fizeram lá o censo em São Paulo, em Belo Horizonte, se eu não me engano, também no Rio de Janeiro, e vem para uma realidade que é diferente, né? A realidade nordestina de Fortaleza, né? Então, eles chegam aqui com a proposta de realizar o censo e encontra uma organização, uma rede organizada, com a participação de entidades do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que vai discutir e encontra esse espaço. Então, é importante destacar que a Prefeitura, mediante a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, permitiu essa participação, né, da sociedade civil e do movimento nacional, para garantir que o censo acontecesse da forma mais adequada possível. Então, só explicando aqui o processo, o censo está sendo realizado em 2 etapas. A primeira etapa, ela já aconteceu em julho, da contagem da população em situação de rua, na rua, tá? E a segunda etapa, ela vai acontecer em outubro, que é uma amostragem que vai ser realizada, né? E a partir dessa amostragem, será aplicado um questionário um questionário que ficou um pouco longo, né, com 79 itens, né, e é um processo que vai demandar uma formação e uma adequação de pesquisadores com experiência em pesquisa social e de preferência com experiência em pessoas com situação de vulnerabilidade e em situação de rua, né? Então, eu destaco aqui a participação do Movimento Nacional da População de Rua, que parte deles, dos representantes e de pessoas em situação de rua, estiveram nessa primeira etapa do censo como recenseadores, como pesquisadores, né? E conseguiram ali trazer a sua vivência, né? E também trazer a sua capacidade aí de questionar também, né? De problematizar, né? Eu escutei pessoas que fizeram parte do censo, pessoas em situação de rua que fizeram parte dessa primeira etapa, colocando a necessidade de uma abordagem adequada à população em situação de rua, que alguns pesquisadores não têm. Então, quem tem experiência com pesquisa de marketing, não necessariamente vai saber como fazer pesquisa com a população em situação de rua. Então, a forma de abordar, às vezes, o medo, né? Às vezes, tem ali um grupo de pessoas, como eu escutei um representante do movimento falar, né? Tinha um grupo de pessoas falando alto, né? E as pessoas, não vamos abordar, eles estão brigando, mas não era, né? Eles estavam falando, conversando normalmente, e não precisava ter medo, né?
Então, há uma necessidade, né, de que seja realizado um censo de maneira periódica. A gente vê que a população em situação de rua, a característica da população em situação de rua, é o dinamismo, né? Então, é uma realidade muito dinâmica, que muda muito rápido, né? Se a gente for ver como era 5 anos atrás, que foi, na verdade, o último censo, não foi nem 5 anos, foi há 6 ou 7 anos atrás, o último censo aqui em Fortaleza, tá? Foi realizado no final de 2014, então nós temos aí 7 anos, né? Vai completar aí 7 anos, e de 7 anos muita coisa mudou, né? A população em situação de rua não é mais a mesma, o perfil mudou, como se eu não me engano, a professora Mariana falou dessa mudança de perfil, principalmente agora, né? Depois da pandemia, e com o aumento que já estava acontecendo antes da pandemia, é bom destacar, né? O aumento da pobreza, o aumento da desigualdade social e da insegurança alimentar, e que com a pandemia se intensificou ainda mais, né? Então, há um aumento da população em situação de rua. Já nos anos anteriores à pandemia, a Clara agora está se tornando muito mais claro, né? Muito mais visível esse aumento. E o último censo, por exemplo, encontrou algumas informações que são importantes para a gente pensar como enfrentar, né? Como é que seria esse enfrentamento, a superação dessa realidade, né? Esse enfrentamento não parte só do poder público, assim como não parte só da população em situação de rua, como não parte só da sociedade civil organizada, né? A maioria homem, pretos e pardos, pessoas que têm um menor tempo de estudo formal, né? De quantidade de anos de estudo formal do que a população geral, pessoa que tem maior taxa de analfabetismo, de pessoas que não sabem ler e escrever, também do que a população geral, pessoas que, como foi colocado aí, a maioria trabalha, né? Mas o grosso desse trabalho é um trabalho precário, informal, né? E um dado importante é que quase, em 38, mais ou menos, quase 40% dessas pessoas não faziam uso do serviço público, né? Então, existia, né, uma política pública em alguns serviços, mas 40% não acessava esse serviço, que eu acho que vai ao encontro aí do que a Rani falou, né? Muita gente nem conhece esses serviços, né? E às vezes Eu acho que o Carlos travou, né? Como é que tá para vocês? Travou aqui também. Também está travado. Aqui também. O Carlos travou mesmo, viu? Travou, né? Então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte: a gente já pode passar para o outro palestrante. O que é que vocês acham? E ao retornar, ele complementa a fala dele, depois do Messias, não é isso? Isso. Com certeza. Então, vamos chamar agora o Messias, tá? Ele é mestre em antropologia, né? Fez a dissertação dele com a população em situação de rua, com enfoque no movimento nacional, e vai trazer aí o tema Movimento Nacional da População em Situação de Rua, em Fortaleza, uma análise etnográfica das lutas. A fala está com você, Messias, e queremos escutá-lo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, minha pesquisa de mestrado se iniciou. É curioso, porque se iniciou justamente com o Josivan. E aí eu já estou dividindo esse espaço com ele. E foi uma pesquisa bem, bem dinâmica. Eu sou um grande leitor do Bruno Latour e eu fui muito de seguir os atores nessas redes, nessas associações. E uma dessas redes e associações que eu segui eles foi justamente no Ministério Público, com o Josivan, que foi o meu primeiro contato com o movimento social daqui do Ceará. A minha vontade era sempre estudar o movimento social da população em situação de rua, mas eu não imaginei que eu ia conseguir um dia dividir a mesa de novo, uma mesa com o Josivan, que uma das representações do movimento aqui no Ceará. Aí a minha pesquisa foi uma pesquisa de muito chão. Eu passei em torno de 2 anos
acompanhando o pessoal do Movimento Nacional da População em Situação de Rua aqui no Ceará. Muito dessa pesquisa, eu também, muito dessa pesquisa eu também tirei um pouco essa ideia positivista de neutralidade, muito pelo contrário, muito dessa pesquisa era eu com eles e eles me articulando na pesquisa e eu articulando, dando a força possível para eles se articularem nesse processo de articulação e rearticulação. Eu cheguei no momento que o movimento estava um pouco, até um pouco desarticulado, mas só que graças aos nossos contatos a gente conseguiu um pouco se articular. Aí junto disso a gente conseguiu representar junto com eles, né? Eu consegui acompanhar eles as representações que eles faziam nessas instâncias de Estado. Ressalto aqui que compartilho da ideia de que o Estado ele não é uma entidade única, né? Muitos dos autores das antropologias dos setores do Estado, eles compartilham muito dessa ideia. Eu cito como Cimé Bevilacqua, de que o Estado, apesar de hoje aparecer para a gente como uma entidade única, um governo do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, muito pelo contrário, ele existe muito facetado. Quando você adentra, você percebe que há uma certa hierarquização até, de certa forma, entre as secretarias, entre as instâncias, e, ao mesmo tempo, essas disputas até mesmo para dentro do Estado, né? E dentro dessa disputa existem os órgãos de controle social, dos quais o movimento participa, né? Aí, no caso, minha pesquisa de mestrado, que foi minha dissertação, ela mesclou essas algumas vertentes da disciplina antropológica, né? Que é a antropologia urbana, por se tratar de uma questão urbana, as pessoas em situação de rua, mas só que também juntou-se também a antropologia de setores do Estado. Por quê? Porque, seguindo os atores dessas suas redes, eu vi que tinha essa necessidade de trabalhar também os setores do Estado, porque eles também entravam no Estado. E também o tema dos movimentos sociais, que é o que norteou toda essa questão. E aí, muito dessa pesquisa trabalhando no movimento social se deu muito por conta dessa mudança de agenda, né? Pelo menos, eu li bastante sobre literatura antropológica sobre população em situação de rua, e a gente percebia muito uma literatura muito focada nas individualidades, muito focada nessas múltiplas formas de sobreviver e resistir nos espaços das ruas. Inclusive, antes mesmo de fazer essa pesquisa do mestrado, eu tinha feito até alguns trabalhos de disciplina focados nessa individualidade. Mas aí, a partir disso, eu percebi que não era mais aquilo que você percebia que não era mais aquilo que estava em voga, sabe? Você percebia que eu via deles até o movimento social, e você percebe que o movimento social como um vetor de mudança da agenda das pesquisas antropológicas. Se você pega a maioria das literaturas, dos escritos antropológicos de 2005 para cá, os autores estão mudando muito essa ideia, né, de trabalhar um pouco as individualidades e se focando nas coletividades. Ou então, observar as relações. E aí, a partir disso, eu dei uma olhada sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Em âmbito nacional, tiveram conquistas interessantes, como a realização do primeiro censo da população em situação de rua, que foi feito em 2008. Posteriormente, tivemos o decreto em 2009, e localmente, né, tivemos algumas conquistas também. Fora as grandes conquistas. O complicado, gente, de um movimento social da população em situação de rua é porque é composto por pessoas que têm que matar um leão por dia para sobreviver. São pessoas que estão não sabem nem o que vão comer amanhã. Por exemplo, tomo como exemplo o Josivan e a Serena, que estão aí, e amanhã eles podem não ter o que comer, só para ter uma noção. E, ao mesmo tempo, de que eles possuem essas urgências individuais, eles possuem também eles tiram um tempo dessas suas emergências individuais e utilitaristas para mesclar com
com a coletividade, conseguem fazer essa relação. E muito da minha etnografia foi estabelecendo essa relação entre o individual e o coletivo. Não mais vendo o individual por um individual, nem um coletivo por um coletivo, mas sim ver a relação. São aqueles atores que se desdobram durante o dia nas ruas de Fortaleza para poder e também tiram tempo para poder se encontrar, disseminar informações para os irmãos de rua, como eles dizem. E aí justamente isso, né? As etnografias que trabalham com ele sobre a partir desse coletivo social hoje mais, né? Ou seja, né, o surgimento do movimento conseguiu mudar essa agenda de pesquisa, né, da população em situação de rua, pelo menos na antropologia, né? Na antropologia hoje, se você manda algum artigo sobre população em situação de rua, as pessoas voltam ao artigo se você fala sobre individualidade. Aí fala, hoje a agenda é outra, e a gente percebe não só, né, a partir do movimento da população em situação de rua, mas a agenda do movimento social está voltando com força nas ciências sociais. Digo isso porque vários outros movimentos hoje estão se organizando e tomando suas rédeas, né? E aí eu tomo como exemplo, tive esse contato com o pessoal do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, não só do Ceará, mas também do Rio Grande do Norte, da Bahia, a partir do coletivo Nordeste, mas minha pesquisa foi focada com o daqui. Aí, alguns termos que o Cadu também estava citando, né, o termo da superação de rua, apareceu muito para mim, né? A gente percebe muito que essa questão da situação de rua, há uma necessidade até uma flexibilização do termo, porque a situação de rua é compreendida também pela moradia temporária, né? O decreto que define a situação de rua também compreende a moradia temporária como situação de rua. E aí, ou seja, pessoas em superação de rua também são pessoas em situação de rua. E aí, a partir disso, a gente vê que o Estado ele às vezes ele enxerga de uma forma míope a situação de rua como só uma pessoa que está em situação de rua e está pernoitando nas ruas. Não vê aquela pessoa que acabou de conseguir um aluguel social e acabou de sair das ruas, e a política, às vezes, feita para a situação de rua, não chega nessa pessoa que acabou de conseguir um aluguel social. Durante a minha etnografia, eu tive um exemplo muito claro, clássico, até a gente se movimentou junto com a doutora Giovana. É engraçado que todas as brigas que a gente consegue é sempre com a doutora Giovana lá, e teve um caso clássico que eu cito na minha etnografia, que foi o refeitório social. O que aconteceu? Foi uma briga danada, aquele refeitório social, tivemos a inauguração dele, e ao mesmo tempo teve a distribuição, o benefício. Algumas pessoas foram alcançadas pelo aluguel social. Assim que foram alcançadas pelo aluguel social, essas pessoas estavam tendo a carteirinha do refeitório social recolhida. Aí o que aconteceu? As pessoas iam querer o quê? Iam querer uma casa ou queria ter a garantia de alimentação todo dia? Né? As pessoas, na hora, devolveram o aluguel social só para ter o direito de comer. Aí ouvindo isso dos meninos, eu peguei e passei para a doutora Giovana, a gente conseguiu mudar isso, mas isso parte muito mais dessa visão míope que não enxerga um sem desmerecer o outro. Eles observam quase como dicotômicos, né, a situação e superação de rua. Na verdade, enxergam como dicotômicos, e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua tá para mudar essa cultura política de ver essas coisas de uma forma míope, né? E aí, justamente isso, né? Aí essas pessoas, né, que a gente pode até parafrasear aquela música Pane et Circenses, essas pessoas na sala de jantar, elas só são abaladas à custa de muita movimentação dos movimentos sociais, né? E o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, ele partiu dessa movimentação e conseguiu mudar, pelo menos essa, e várias outras situações que eles demandam da gente, né? E
E não tem, gente, não tem como fazer uma pesquisa com um movimento social sem você se envolver, sem você, não tem como você tomar um banho na piscina sem você se molhar. Eu entrei de cabeça dentro no universo, eu literalmente vesti a camisa do movimento, e não do ponto de tirar a voz deles, e nem dar voz a eles, mas de multiplicar a voz deles a partir da minha escrita acadêmica e dos espaços que eu acesso. Eu não carrego nenhuma marca dessa prepotência de que eu estou dando a voz ao movimento social. Não estou dando a voz, eu estou multiplicando, porque eles têm as vozes deles. O que eu falo aqui é só um eco do que eles dizem. E aí, justamente isso. A gente toma como exemplo esses espaços que eu acesso. Hoje, o CEPOP, do qual hoje eu estou na Secretaria Executiva, que a partir dele, nas movimentações dele, também muitas outras coisas a gente consegue. Uma das mais recentes foi a questão da vacinação, do Cartão Nacional de Saúde, que foi uma movimentação junto com o CEPOP e o Ministério Público e a CESA, que juntos conseguiram dar as mãos, porque muitas dessas políticas públicas sempre são construídas assim, dando as mãos. Começa com o movimento social falando, aí chega em um, aí vai para outro. Aí depois que todo mundo dá as mãos, aí alguma coisa acontece. Sempre é desse jeito. E aí, nisso, também tivemos o exemplo da carta, né, da carta de recomendação para os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, sempre é desse jeito. E as atuações do movimento social hoje em Fortaleza estão se fortalecendo. Aí a gente percebe essas lutas, e a gente acabei até saindo um pouco da minha etnografia, mas é porque confunde muito eu, quanto antropólogo, como um antropólogo militante. Muito dessa pesquisa foi feita a partir da militância, acompanhando eles, e é isso, gente. E aí, também, ressalto aqui essa questão que o Cadu estava falando sobre a superação de rua, como são as mesmas pessoas que estão em situação de rua. E observar essa visão dicotômica negar, não fazer. Ou seja, você não adianta dar um aluguel social para tirar vários outros benefícios, né? Tirar o acesso deles de conseguir acessar cursos e vários outros lugares, né? E aí, porque as pessoas em superação de rua, elas têm rotinas semelhantes às pessoas que estão em situação de rua, né? A Rani falou que está também acompanhando as pessoas que estão em situação de pobreza nas ruas. A gente percebe todo esse ciclo, né? Antes de entrar, entrou e tentando sair, que é um ciclo que é tudo igual, praticamente, né? Tudo é situação de rua. Não sei até que ponto continuar com o termo situação de rua faz com que o Estado continue entendendo como um só, ou então mudar para situação e superação de rua. Eu compartilho muito da ideia do Didier Fassin, um antropólogo francês, de que as palavras elas são capazes de nortear as ações políticas, as ações de políticas públicas, né? Se a gente continua falando situação de rua, talvez o Estado só veja a situação de rua com as pessoas que pernoitam nas praças, e não a pessoa que mora numa comunidade está quase sendo expulsa lá, ou uma pessoa que acabou de conseguir um aluguel social e está quase sendo expulso. Talvez eu trabalhe um pouco com essa tentativa, né, de mudança do termo de situação para situação e superação de rua, e eu também trabalho que essas pessoas em situação de rua, em superação de rua, elas estão em um período da sua vida de liminaridade, né? de que elas estão, tomando como exemplo os rituais de Victor Turner, eles estão em um processo que não estão nem lá e nem cá, mas só que para eles se concretizarem enquanto indivíduos, superar mesmo a superação plena da rua, eles precisam do Estado, né? Não é um ritual de uma comunidade tribal que você consegue se reintegrar à sociedade de uma forma sempre certa, né? É um ritual que depende de outros atores, que são as políticas públicas, né? E aí eu também tomo como exemplo uma fala do Arlindo de que é muito difícil, é muito fácil você tirar a pessoa da rua, mas é difícil tirar a rua da pessoa, né? Justamente por isso, porque
esses rituais e essas coisas, essas ações do Estado devem ser feitas de uma forma intensiva e entre as várias secretarias que dispõem, entre os vários dispositivos que conseguem, a fim de garantir essa superação de rua, né? Aí o Arlindo também fala muito sobre a questão das meias políticas, né? Justamente nesse sentido de que existem essas visões, né, míopes do Estado, de que só vê um lado se não vê o outro, só vê o outro se não vê o lado, e a gente vê hoje, né, essa hipervalorização da ciência, a gente vê hoje a hipervalorização da ciência para fazer vacinas, para fazer remédios, para fazer várias outras coisas, e a gente gostaria de ressaltar, pelo menos eu gostaria de ressaltar, de que nós podemos, não existe, além de existir a meia política, a gente não pode também seguir uma meia ciência. Seguir uma meia ciência é não seguir a ciência. Não adianta nada você olhar para a ciência de um lado, para vários outros aspectos, questão da saúde, e você negar a ciência para os vários outros lados sociais. A gente se movimenta constantemente justamente para também seguir para que os estados, os gestores, sigam a ciência por inteiro, né? Porque seguir uma ciência pela metade é não seguir, é conseguir uma vacina, mas continuar com que várias outras pessoas continuem pernoitando nas ruas ou que consigam superar temporariamente a situação de rua e voltem para as ruas ainda mais abalados com o seu psicológico, né? Porque é muito frustrante observar nessas ruas de Fortaleza as pessoas que conseguem o aluguel social, mas só que por conta da falta de incentivos, você acaba voltando nas ruas, às vezes volta até com fogão, você conquista uma cama, você consegue uma geladeira e você acaba voltando para as ruas. Isso é um absurdo, seguir justamente isso, a meia política que se baseia constantemente em seguir a ciência pela metade. São, às vezes, políticas feitas sem o diálogo entre os controles sociais, são diversas ações no Estado que, durante o meu período da dissertação, eu observei, que vai chateando, né? No CEPOP, justamente, a gente busca fazer o inverso, né? A gente sempre tenta fazer em diálogo constante com o Pleno e com o Ministério Público e, primeiramente, com o movimento social. Sempre, toda reivindicação parte primeiramente do movimento social. E aí, junto com o movimento possui diversas alianças, a gente também não pode ser romântico de dizer que todas as alianças são boas. Existem alianças que não são nada benéficas ao movimento, mas que, ao mesmo tempo, o movimento ele possui o jogo político de cintura para conseguir utilizar-se delas, mas, por outro lado, existem as alianças boas, né? Entre elas, a maioria delas se encontram no Fórum da Rua de Fortaleza, se encontram no CEPOP e várias outras alianças. Eu digo as alianças ruins, o que diferencia uma da outra, as alianças boas e alianças ruins, é que as alianças ruins, elas tentam tomar para elas um protagonismo que é do movimento, que é da população em situação de rua. E isso é muito problemático porque o lugar de fala é deles, né? Eles têm a propriedade sobre tudo, né? Eles que dão a legitimidade a qualquer tipo de ação, eles que dão o aval em qualquer política pública, porque eles que serão diretamente impactados sobre isso. E as alianças ruins são capazes de pegar essas coisas e tomar para si esse protagonismo que não é delas, né? Eu tomo como exemplo o livro do Jasper, Protesto, que os movimentos sociais eles possuem um modelo de chave-fechadura. Cada movimento social, a chave é desenvolvida através do repertório de ação do movimento social, e a fechadura é a porta de entrada de alguma política pública ou de alguma reivindicação. As más alianças, elas são capazes de tomar a chave do movimento social, abrir a fechadura e dizer para todo mundo que foi eu que abri e que eles estão se aproveitando, sendo que quem desenvolve o repertório de ação nunca são essas alianças, sim, o movimento social. Justamente isso. Eu queria tentar encerrar aqui com
com a poesia de um companheiro, é, lá da Bahia, Carlos Eduardo também, por sinal, leva o nome do Cadu, que se chama, que ela está no comecinho da minha dissertação. Ela começa assim: não somos lixo nem bicho, somos humanos. Se na rua estamos, é porque nos encontramos. Não somos bicho nem lixo, nós somos anjos. Não somos o mal, nós somos arcanjos no juízo final. Nós pensamos e agimos, calamos e gritamos. Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. Não somos lixos. Será que temos alegria? Às vezes sim. Temos com certeza o pranto, a embriaguez, a lucidez dos sonhos, da filosofia. Não somos profanos, nós somos humanos. Somos filósofos que escrevem suas memórias nos diversos urbanos. A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. Não somos bicho nem lixo, temos voz. Por dentro da caótica selva, somos vistos como fantasmas. Existem aqueles que se assustam. Não somos mortos, estamos vivos. Andamos em labirintos, dependendo de nossos instintos. Somos humanos nas ruas, não somos lixos. E é com esse poema do Carlos Eduardo, lá da Bahia, do Movimento Nacional da Bahia, que eu encerro minha fala, gente. Fica à disposição para qualquer tipo de debate. E, Mariana, eu vou te mandar, viu? A dissertação, não se preocupe, não. Muito obrigada, Messias, pela sua fala. A gente realmente tem que lutar por lugares de falas, né? A gente, recentemente, o Josivan foi empossado no Conselho Municipal de Assistência Social. Isso realmente foi um ganho, não é? Porque vamos ter uma pessoa que tem a vivência lá participando da adoção, de pensar as políticas que vão ser aplicadas. E eu acho que a democracia se consolida não apenas no exercício do direito de votar ou ser votado, mas também nesses canais de fala, né? Nesses conselhos, nessas participações ativas do cidadão. E aí eu quero fazer o seguinte, que a gente já está no horário bem avançado, eu vou passar para o Carlos Eduardo só concluir a fala dele, porque ele caiu no meio da fala, e aí depois a gente finaliza só por causa do avançado da hora, porque por mim eu passava a tarde todinha aqui, porque está muito bom o evento. Tá? Carlos Eduardo, você com a palavra para finalizar a sua explanação, por favor. Ok. Peço desculpas, eu só consegui retornar quando reiniciei o computador, então eu vou passar aqui as minhas considerações finais, né? Eu estava falando da importância do censo para a gente compreender a realidade da situação de rua e trazer subsídios para a realização de políticas públicas e para as práticas de enfrentamento e de superação dessa condição, né? E a gente entender, por exemplo, que o censo ele pode trazer informações com dados, né? Que às vezes a gente já sabe que as pessoas em situação de rua sofrem com a violação de direitos humanos, a gente sabe que as pessoas em situação de rua sofrem discriminações por trás de situação de rua, combinado com raça, gênero, orientação sexual e outras coisas. E a gente sabe que a pessoa em situação de rua sofre violência da polícia, como sendo que são os principais agressores da pessoa em situação de rua. Tem dados que mostram isso, que a violência, a polícia está entre os principais agressores, violência física, né, contra a população em situação de rua. Então, o censo ele pode trazer informações, dados que demonstram essas condições e traz a necessidade, né, de pensar e de enfrentar os desafios de enfrentamento das políticas públicas, né, e entender, aqui para fechar mesmo, que o desafio do enfrentamento e da superação são muitos, né, e permanecem como desafios não somente para as pessoas em situação de rua e para o movimento organizado, né, da sociedade civil, como também para o Estado, né, e o próprio modelo de sociedade capitalista, que é um modelo que traz uma lógica desigual e injusta e que desumaniza parte da população, que é o caso das pessoas em situação de rua, né, numa sociedade brasileira que é altamente hierarquizada, né, socialmente hierarquizada, que coloca ali uma grande parte da população como não sendo reconhecida, né, desumanizada, e para fechar mesmo, entender que o Estado, as políticas públicas, claro, a gente tem que cobrar que o Estado faça o mínimo possível, né, o mínimo possível não, que faça o mínimo e garanta a proteção social,
e a dignidade da população, inclusive das populações em situação de rua, mas a gente entender que o Estado é um Estado capitalista, né? Claro que tem ali uma arena de forças e interesses em torno do Estado, dos governos, mas o Estado é um Estado capitalista, então não adianta a gente cobrar somente que o Estado exerça a sua função de proteção social, de garantia de direitos, mas também lutar por uma transformação da ordem social, que é injusta, e esse Estado vai estar atrelado a essa ordem social e vai estar defendendo, muitas vezes, interesses que não são interesses da maioria da população, tá? Então, eu fecho com essa fala e gostaria de agradecer pela realização desse evento, que foi excelente. Muito obrigada, Carlos Eduardo, pela parceria aí, está ajudando muito nessa, de como pensar em formatar esse censo e diversas ações. A gente precisa ter a participação de vocês, estudiosos, para que a gente possa até atuar com mais propriedade. O Ministério Público agradece muito esse auxílio. Doutora? Oi. Deixa o Cadu mostrar um dos quadros do Josivan ali, ó. Ah, tá. Eu tenho também, viu? O Josivan é artista, ele tem vários quadros e retrata nesses quadros as ansiedades, né? E todos os questionamentos, né? Acho que aparece... Lixonete, né? Aparece investida. Aqui é o lixonete. Esse aqui eu acho fantástico, né? Que é uma pessoa na mesa. É bacana. A pessoa em situação de rua pegando as sobras ali, não é isso? Quando você olha, você fica bem se questionando, né? A situação. Os quadros do Josivan serão capa do livro que a gente está organizando lá no NUCOM, né? Um livro com uma coletânea de capítulos sobre publicações sobre a população em situação de rua. Então, os quadros do Josivan vai compor a capa do livro. Né? Que bom, porque os quadros deles são bem provocativos, né? Provocativos, questionadores. E ele tá com outra ali mostrando. Cadê o Josivan? Pronto. Conseguindo visualizar. Olha aí. Viu? Excelente. Olha. Pega outra, Arena. O outro. Retrata bem a realidade. Cadê o outro? Mostre. Esse aqui tá mesmo. Bacana. Através de traços simples, eu quero mostrar uma realidade, sabe? Bem persistente na nossa realidade. Traços simples, sabe? Quem nunca fez um bonequinho desse, né? Mostra um pouco mais para trás, Josivan. Bota um pouco mais para trás. Mais para a esquerda. Isso. Excelente. Vamos marcar um encontro, Josivan, para você mostrar essa sua arte, viu? Sim, sim. Vai ser o próximo evento, vai ser assim, a gente tentando aí mostrar tudo o que vocês estão pensando e fazendo, né? Que é importante também a gente trazer isso para a população. E aí, gente, só para a gente finalizar o evento... Licença, doutora Giovana, que a gente se sente bem fortalecida aqui no evento, né? E um desses quadros Josivan, a gente podia juntar um evento, porque a gente desenvolveu um projeto lá na Unifor, na Antropologia Jurídica, Messias, um projeto de Direito em Cordel. Então, os alunos fizeram vários cordéis e a gente podia publicizar isso aí junto com esses quadros aí do Josivan e juntar outros artistas aí da rua, porque é o direito em cordel, né? Como a gente fala do Estatuto da Criança, do Adolescente, da Lei Maria da Penha dos Direitos das Minorias, teve um que falou do Ministério Público, então os alunos elaboraram esses cordéis, vários cordéis, e com o auxílio do Paiva Neto, né, da professora Paola Torres, lá da Medicina da Unifor, eu acho que seria um excelente evento, tá? E já fica aqui, porque a gente não pode dizer tchau e um tchau até breve não, viu? Porque isso aqui é uma terapia coletiva, né? E foi muito bom, eu quero a gente precisa se reencontrar, né? Desde essa pandemia que a gente não estava juntos aí. Então, obrigada a todos e a todas aqui. Eu achei super bacana, viu, Mariana? Até anotei aqui, vi que você colocou no chat Projeto do Direito em Cordel. Então, eu acho que fica ótimo a gente pensar num evento, no próximo evento, associando a arte do Josivan, tá? E aproveitando para fazer a minha fala final, agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer pelas excelentes falas que vocês fizeram. Estava vendo aqui, muitas pessoas pediram até a gravação do evento para acessar, porque não puderam estar. Isso simboliza
como é bom vocês estarem estudando a temática e como é bom vocês estarem participando a pesquisa de vocês para nós, tá? Principalmente a gente que atua nessa temática. E quero aproveitar o momento também, que é importante a gente agradecer algumas pessoas que trabalham na ponta com a temática, né? Eu vou citar aqui o Elias, a Gardênia, que são dos Centro Pops, né? A Márcia, a Iracema, da SDHDS, a Fernanda e o Padre Lino, pela sua militância junto aos direitos humanos, que é da Pastoral do Povo da Rua, a Casa da Sopa, através da Lídia e do Léo, tá certo? A irmã Valdirene, a irmã Eugênia, a Obra Lumen, o Shalom, acho que é importante, o Frei Nailson, que preside o nosso CEPOP, o André Foca, o Adriano, do Pequeno Nazareno, os médicos populares, né, que tiveram uma presença fundamental nesse período de pandemia e como também no dia a dia, a Argina, da APTU, a Vitória, o Donizete, a Lila, em suma, são vários, a gente consegue alguns avanços porque existe realmente uma rede de pessoas que estão envolvidas com a temática. E aí eu me despeço de vocês, esperando que esse outro momento seja logo em breve, né, Mariana? Vamos entrar em contato, vamos nos comunicar e vamos sim agendar esse momento aí para a gente colocar em prática esse projeto do Direito em Cordel, juntamente com a arte do Josivan. Tá, ok? Muito obrigada, boa tarde e fiquem bem. Acho que a Virgínia está com a mão levantada. A Ana Virgínia. A Ana Virgínia? Deseja falar, Ana Virgínia? Tem que pegar o É microfone. só para agradecer e dizer que eu acho que esse seminário poderia propiciar uma publicação, hein? Pensando Fortaleza, dessas diferentes perspectivas, né? Porque fica muito mais rico, assim. Eu vou falar com a Mariana, doutoria, entrar em contato com você. Quem sabe a gente não consegue organizar isso para o ano que vem? Eu acho excelente a ideia e aqui a gente está disponível para a gente poder implementar, tá certo, Ana Virgínia? A gente pode marcar uma reunião e fazer, sim, eu acho necessário a gente ir para além desse webinário, né? Tá certo? E muito obrigada, gente, pelo comparecimento e fiquem bem e se cuidem. Obrigada. Até mais. Sai.